Olha onde a gente veio para hoje para explicar para vocês um pouco sobre a implantação da Casa Glória. Então, se você tem um terreno em declive, um terreno em aclive, já fica até o final desse vídeo, se inscreve no canal, porque o que eu vou explicar para vocês aqui pode te fazer economizar muito na sua construção. Eu estou aqui no fundo, na divisa da Casa Glória, em relação aos fundos do terreno, para explicar para vocês a altura do nosso muro de arrimo e como que isso poderia ter impactado muito em relação ao custo dessa construção. Então aqui o que acontece? Nós temos, para quem acompanhou o primeiro vídeo da Casa Glória, nós temos um terreno em aclive, certo? Então aqui vocês podem ver esse terreno aqui do lado, que a gente veio aqui gravar, ele é exatamente o quê? Como era o terreno da Casa Glória antes, certo? Toda vez que a gente vai começar um projeto, o primeiro ponto que eu sempre falo, já citei isso em outros vídeos por aqui, é o quê? O seu arquiteto, o seu engenheiro que vai fazer seu projeto arquitetônico, ele precisa solicitar para você o quê? Um projeto planialtimétrico do seu terreno. Nesse projeto planialtimétrico, ele vai trazer as informações de desníveis do seu terreno e ele vai te apontar, então, se é um terreno em aclive, ou seja, o terreno em aclive, os fundos, como esse aqui, ele é mais alto do que a frente. Um terreno em declive, então os fundos, ele é mais baixo do que a frente do terreno, o nível da rua, certo? Então, quando a gente tem essa informação na mão, aí sim a gente começa a pensar em como que esse projeto vai encaixar nesse terreno, e o ideal é sempre a gente tentar esse encaixe onde a gente consiga organizar todos os desejos. E quais são os principais desejos? Na grande maioria das vezes, o principal desejo é economizar. Então a gente vai ter um projeto que a gente consiga reduzir as necessidades desse terreno de adequações. Seria o ideal. Nem todo mundo pensa assim, mas seria o ideal. Segundo ponto é em relação a ter um terreno. Muitas vezes a grande maioria das pessoas querem ter um terreno 100% nivelado, certo? Não quer ter desníveis nesse terreno, mas quando a gente trabalha dessa forma, a gente tem que entender que isso vai trazer o quê? Muitas vezes um custo maior, dependendo do seu tipo de projeto. Aqui na Casa Glória, o que nós tínhamos? Nós tínhamos então essa questão onde o desejo era ter um terreno 100% plano. E quando eu começo a análise inicial em relação a projeto arquitetônico, plano altimétrico e os complementares, então o principal complementar que a gente está falando aqui seria o estrutural, eu começo a validar onde são os pontos de melhoria que eu posso trazer para esse projeto e que muitas vezes passaram batido em algum outro ponto, em algum outro momento. Na minha concepção aqui, na Casa Glória, principalmente quando eu vim fazer a visita nesse terreno, então a gente se conheceu, fechou o contrato de gestão, vamos lá conhecer o terreno. Eu vim conhecer o terreno porque eu sempre falo, o plano altimétrico, ele é maravilhoso, ele traz muita informação, certo? Mas nada como realmente conhecer o terreno. Quando eu chego nesse terreno, então, o que eu avalio? Eu avalio que nós tínhamos uma definição do projeto de estrutura, então um projeto que trazia ali as informações do muro de arrimo, que eu teria um muro de arrimo aqui, no fundo, de cerca, um muro de arrimo de cerca de 1,70 m. Certo? 1,70 m. Por quê? Porque aqui para o fundo da Casa Glória, em relação ao nível da rua, nós tínhamos cerca de 2,20 m de desnível, 2,20 m de desnível, e quando eu trago essa cota para cima, certo? Onde o meu nível de referência é a rua, e eu quero que meu piso da casa fique a 50 centímetros de altura, então eu tinha 2,20 m menos os 50, eu fico com um muro, certo? De 1,70 m de corte. Só que analisando as casas ao entorno, eu vi que muitas delas tinham um piso acabado, certo? Um piso acabado dentro da casa com um desnível maior. Claro, isso quando eu aumento a altura da casa, eu vou gerar o quê? Uma rampa maior na frente. O que eu fiz? Conversei então com os proprietários e falei, existiria algum problema se a rampa que nós temos de entrada para a casa de vocês fosse um pouco mais íngreme? Jonathan, não tem problema nenhum. Lógico que existe uma norma, que a gente tem ali até 8,7% ali que eu tenho que ter de inclinação, a gente tem que também se atentar a isso. Tudo bem. Mas, como eles disseram que a gente poderia ir passado em relação a essa parte de inclinação, o que a gente fez então? Ao invés de eu entrar com um corte para tirar cerca de 1,70 m, 1,70 m de terra, vamos dizer assim, que aqui no fundo era 1,70 m, eu falei, eu vou subir essa casa mais 50 centímetros, então agora o meu nível acabado em relação à rua não é mais 50 acima, mas sim 1 metro. Vocês já imaginaram o tanto de terra que eu economizo, em relação a mandar embora, quando eu tiro 50 centímetros de altura?
Porque o que vai acontecer? Eu tenho então um terreno, né, que ele está aqui. Se eu entrasse com um corte de 50 centímetros, eu estou pegando mais ou menos nessa altura. Se eu subo 50 centímetros, eu estou pegando só esse topo aqui de terra. Então eu tirei muito menos terra, consegui fazer esse nivelamento e, consequentemente, se antes era 1,70 m e agora é 1,20 m, eu tenho um muro de arrimo menor. Se eu tenho um muro de arrimo menor, eu tenho uma estrutura que ela pode ser, né, no caso não precisa ser tão reforçada assim, se eu for comparar com 50 centímetros a mais, eu tenho menos área de impermeabilização, eu tenho uma área menor em relação à parte de drenagem, certo? Porque dependendo da altura que eu tenho desse muro, eu tenho que fazer mais de uma linha de drenagem. Então tudo isso a gente trouxe, fez uma análise, fez um novo orçamento, conseguimos uma redução de praticamente R$50 mil em relação ao que nós tínhamos orçado inicialmente quando a gente fez essa revisão em relação à parte estrutural do muro e toda essa parte de drenagem e impermeabilização, e apresentamos para o cliente. Jonathan, podemos seguir dessa forma. O que eu vejo acontecer diariamente? Profissionais que trabalham com parte de gestão, certo? Que trabalham com essa questão de administração de obras e recebem um projeto e executam do jeito que está. A gente precisa sempre pensar, claro, na melhor alternativa para a construção, mas principalmente na melhor alternativa para o cliente. Então, se o cliente é algo que está, no caso, atendendo o que ele quer e reduzindo o custo dele, eu tenho que levar essa solução. Toda vez que eu fico engessado em um projeto arquitetônico que seja um projeto complementar de estrutura, na minha opinião, não está sendo feito o papel de um gestor. Então, a gente sempre analisa, e por isso que eu estou colocando esse vídeo aqui, para você pensar, caso você vá construir, você analisar se essa pessoa que você está contratando, ela está buscando soluções para te ajudar na sua construção. Se ela não está, se ela está simplesmente seguindo o papel que foi determinado por ela, pode ser que você tenha um problema por aí. Implantação de terreno, implantação de projeto em cima de terreno é uma das etapas mais importantes da sua construção. Então não deixe de se atentar a isso, porque uma pequena alteração pode fazer você ter uma economia que era o que faltava para de fato você começar a sua construção. Para ficar mais clara a explicação, normalmente essa questão de elevar, né, que a gente fez aqui cerca de 50 centímetros da ideia inicial, a gente sempre vai elevar isso da onde? Nosso ponto de referência é o ponto mais alto do terreno. Aqui, não sei se vai dar para ver muito bem, mas a gente tem um pequeno declive lateral. Então esse lado que eu estou aqui, o começo desse terreno, ele é mais alto, ele é nosso ponto de referência inicial. Então inicialmente daqui eu tinha 50 centímetros de altura para o piso interno da casa e eu elevei mais 50. Então quando a gente começa a ir para lá, vocês vão perceber, lógico, que essa altura ela vai começar a aumentar e no ponto interno da casa, que eu vou mostrar para vocês lá, a gente deve estar com uma altura aí nesse lado esquerdo da casa de cerca de 1,30 m mais ou menos. Mas aí fica claro, né, realmente o quanto que diferenciou esse corte, porque se eu fosse trabalhar apenas com 50 centímetros, pensa comigo que, olha, desse ponto que eu estou aqui, 50 centímetros ainda teria que sair. Então, olha o tanto de terra que a gente ia ter que tirar desse terreno ainda, certo? Então, a gente está falando, como mais uma vez, em terraplanagem, bota fora e um muro de arrimo maior. Então, foi pensando dessa forma nesse terreno que a gente conseguiu reduzir o custo dessa implantação. Esse foi mais um vídeo do nosso canal explicando sobre a importância de pensar na implantação do seu projeto arquitetônico em relação ao seu terreno. Deixe aqui nos comentários a sua dúvida, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.